Olá, muito boa tarde para você. Que coisa boa ter você aqui na Novo Tempo. Você não sabe, você é muito especial. Esse programa é feito para você. Que programa é esse? Entre Família. É de casa há algum tempo, já quase 4 anos, está chegando agora, sempre tem um cantinho no sofá e no coração. Se você não conhece, deixa eu apresentar. Uma pessoa muito especial, uma pessoa que faz parte, assim, ó, do coração desse programa, que é a doutora Ludmila. Ah, tô brincando, a doutora Ludmila vai estar aqui também, para ser especial, mas ela só para dar aquela mexida porque ela se sentiu, né? Então, mas é ela, com certeza. Uma salva de palmas aqui para ela. Suzane! Aê, Brasil! Obrigada, que rufem os tambores. Só toda que ela volta e fala o nome de outra pessoa. Gente, esse Cris tá demais essa semana, é porque a gente só tá começando o ano, viu, gente? Ele quer dar esse preâmbulo aí do que vem aí em 2023, não é mesmo? Começa pulando e termina se arrastando, mas é assim. Porque chega dezembro e tá assim já. Morrendo, né? Boa tarde, começando a programa. Quase morto. Mas a gente tem essa missão, de trazer pautas interessantes e essa aqui. Ontem mesmo você falou, Cris, eu quero estar atenta, porque como é importante, porque os filhos é um dos nossos maiores bens da nossa vida que Deus nos deu. Quando a gente fala de doenças raras, o raro também acontece, achei muito legal esse tema, e quando a gente sabe, por pesquisas, que 75% das doenças raras, né, você consegue descobrir na infância, você ter um diagnóstico precoce e ter uma profissional, como nós temos hoje no programa, é uma oportunidade para muitos nessa tarde, né, Suzy? Muito, muito. Boa tarde para você, obrigada pela recepção calorosa, né? Foi, nossa, demais. Boa tarde para você, nosso telespectador querido, conectado com a gente todos os dias aqui. Eu achei muito interessante, eu gostei inclusive do título, né, que a produção deu, o raro também pode acontecer, e às vezes a gente imagina o raro com outras pessoas e obviamente a gente não quer imaginar, né, que isso pode acontecer com a gente. E o importante é a gente observar esses sinais no desenvolvimento infantil, né? É claro que a gente preocupa mais com aqueles 2 primeiros anos, né? A cada mês, a cada coisa, a cada salto, aquela coisinha. Mas tem muita coisa que ao longo do desenvolvimento mesmo da criança maior é importante a gente estar atento, porque muitas vezes no diagnóstico precoce a gente consegue ter um amparo ali muito melhor para poder ajudar aquela criança, né? Muito bem. E no programa de hoje, inclusive, parabéns à nossa produção, a Maureen também que foi atrás dessa história. História de uma família, né, que vivendo um drama de uma doença rara, né, então inclusive está aqui, né, passando um pouco. Olha que coisa mais fofa. Essa é a bebê Loise. Oi, Loise! E a gente vai ter, né, vai mergulhar nessa história para pelo menos, eu acho que quando a gente fala entender com todo respeito, né, porque o lugar de fala é justamente da família que sente isso de uma forma diferente. Mas o nosso papel como sociedade, o nosso papel como rede de apoio, e inclusive a AME, né, entender um pouquinho dessa luta, dessas questões também dos desafios financeiros dessa doença, que, né, são tratamentos que são, enfim, não vamos dar spoiler aqui, mas a história de hoje dessa família. Até porque, né, Cris, essa história também a gente não conhece, a gente vai conhecer junto com o nosso telespectador. Eu fiz questão também de não saber ali de algumas informações para estar junto com você e viver todas as emoções da história, né? O Cris falou aqui, AME, então a Loise, ela tem atrofia muscular espinhal e a gente vai ter essa super história aqui para você acompanhar, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo. Eu ia contar uma coisa, mas eu acho que é uma surpresinha no final, né? O quê? Enfim, essa questão toda de enrolar que faz parte, inclusive você tem que ficar no programa, tá? O que ela vai te falar vai acontecer no programa, então não troca de canal, tá? Isso aí. O programa de hoje está fantástico, você vai ter uma endócrino pediatra no seu sofá, na sua casa, então você vai poder ter aquela ficha dourada para você participar. Já tem telefone e uma pergunta para você, um breve intervalo e a gente volta já. Entre Família está de volta, hoje vamos falar sobre o raro também pode acontecer, vamos abordar aqui algumas doenças raras e a gente quer a sua participação, né? Há algum caso de doença rara que foi manifestada aí na sua família, de algum amigo muito próximo, então a gente quer a sua participação para você contar essa experiência, ou ainda se você tiver dúvidas sobre esse assunto ao longo do programa, de alguma coisa que a doutora Ludmila for comentar aqui, aí de repente acende aquela luzinha, né, Cris? O nosso WhatsApp também está aberto para você fazer essa consulta 0800. Boa! Vamos lá então, o nosso WhatsApp, que é a voz e vez para você aqui, DDD é o 12 98315 0249. Já deveria estar no teu celular. Você que está com a gente, por quê? Cris, eu mando e às vezes não sai. Tem um monte de participação aqui, a gente gostaria de atender todo mundo, mas uma hora sai essa pergunta. E a nossa produção está ali, ó. E outra, vai deixar para participar lá no 5º bloco. E aí quem é que apareça na televisão? Por favor, né? Bora lá, vem com a gente agora, pega esse WhatsApp e fica atento.
Tem alguma dúvida, como vovó, como titia, como filho, entra aí. Se não quiser se identificar, não tem problema, né? Não tem problema, manda anônimo. E se você se identificar, manda o nome da cidade, do estado, pra gente mandar um beijo, tá bom? Vamos Fechou. lá? Bora lá. Senhor Cris. Nossa Sala da Verdade. Quem está conosco? Quem está com a gente é ela, maravilhosa. A gente já conversou um pouquinho ali no camarim. Doutora Ludmila Rachid, ela é médica pediatra, né, endocrinologista, pediatra e também doutoranda na área de pesquisa e obesidade. Seja bem-vinda, viu, doutora? Obrigada, boa tarde a todos. Estava com saudade de vir aqui, né? Eva! Fazia tempo, né? Faz um tempinho já que eu não vinha. Que bom que você veio no começo de 2023. Sim, com todo o ânimo, tudo, pra gente descansar. conversar bastante. É isso aí. Bom, a gente já falou aqui sobre o tema do nosso programa e eu imagino que sejam muitas, né, as doenças raras. Eu não sei se você pode colocar, assim, em linhas gerais, quais tipos de exames que a gente deveria estar atento, desde quando o bebê nasce até não sei que idade também, não sei, tem uma idade que fecha ali e pronto, não tem mais o que fazer. Queria que você colocasse para a gente ficar atento, né? Pelo menos a parte que cabe a nós como pais, mães, tutores. Vamos lá. As doenças raras, de uma forma geral, elas podem acometer tanto a criança quanto o adulto. Mas a grande maioria delas, né, são manifestadas na infância. Então, por isso que a gente pega tanto no pé aí dos pais, das mães, para prestarem atenção na questão do desenvolvimento da criança, se está indo tudo bem, né, se está passando com o pediatra, né, fazendo acompanhamento certinho em todas as consultas, checando o peso, né, checando a estatura, que é muito importante, o desenvolvimento acho que a gente fala neuropsicomotor, que é o quê? É o tônus muscular, né, se a criança está aprendendo de forma correta, tudo isso é extremamente importante, né, para a gente pensar aí no diagnóstico precoce de doenças raras. Mas tem um teste que é muito importante, que a gente não pode esquecer, gente, é o teste do pezinho, tá? Então, todos nós, né, coletamos o teste do pezinho, né, a gente também teve tudo, né, a questão do teste do pezinho, mas muitos esquecem de buscar o resultado. É aí que está o problema. Eita. Exato, que a coleta, né, todo mundo faz ali na maternidade ou é convocado para fazer, mas na hora de ver o resultado, se o pediatra não cobra, nossa, até esqueci de ver esse resultado. Gente, eu não sei se eu fiz o teste quando bebê. Eu queria saber se tem algum arquivo. Será, mãe? Né? Me manda uma mensagem aí, mãe. É algo assim, relativamente novo, né? Porque agora a gente tem diversas doenças, mas lá atrás começou, né, com anemia falciforme, hipotireoidismo congênito, e ele foi acrescentando aí com o passar do tempo. Então, a grande maioria da população, assim, pelo menos os mais jovens, acabam tendo o teste do pezinho, pelo menos com as doenças iniciais. Só que também varia de estado, porque às vezes cada estado tinha, né, antigamente, um número de doenças para o teste do pezinho. Eu tenho muita curiosidade sobre esse assunto do teste do pezinho, mas a gente vai ter uma dinâmica super legal que vai focar só nesse assunto. Então, a doutora Ludmila já comentou, se você tem curiosidade, então aguenta aí que daqui a pouco no Entre Família a gente vai falar só do teste do pezinho. Boa. Então, assim, ó, tem vontade de... tem uma pergunta já? Então, manda já que a gente vai poder acrescentar, inclusive, na dinâmica. Agora, doutora, eu achei muito legal essa questão dos marcos e não querendo comparar, porque mãe e pai comparam, porque, fulano andou, fulano já está falando, pois é, filha. E aí a mãe tem aquele complexo, parece que tem o medo, né? Mas o medo quando não é impeditivo, ele é uma questão que te leva ao médico, isso é bom. É claro que às vezes você tem que ir no psicólogo primeiro para depois ir na endócrina. Mas tirando essa questão de comparação, os marcos, eles revelam alguns contextos. A gente podia dar alguns exemplos? Por exemplo, a criança tem um problema em algum marco, isso pode acarretar uma doença específica e agora, inclusive, a Su vai acrescentar na minha pergunta. Só vou fazer um parêntese, porque eu perguntei para minha mãe e ela assiste mesmo todos os dias, bonitinha. E ela respondeu aqui que eu não fiz o teste do pezinho, porque naquela época... Mãe já respondeu? Já respondeu. Ela assiste a gente todos os dias. Qual o nome dela? Geni. Dona Geni, dá uma olhadinha para ver se está tudo normal mesmo. Liga para o hospital, brincadeira, ó. Naquela época não tinha. Senhora, tá bom? Um grande abraço, mas tá tudo certo. Agora não tem o que fazer, agora é... Você que não tem o teste do pezão para dar uma olhadinha? Brincadeira. Mas voltando agora, você viu que mãe ativa? Sim, é isso aí. Super rápido. Eu quero que todo mundo em casa faça a mesma coisa. Já vai dar uma olhadinha lá no teste do pezinho do filho. Isso aí. Doutora, vamos dar um exemplo de um marco que pode ter algum problema, algum atraso com a normalidade, não servindo como comparação, mas como um parâmetro
para a mãe poder... O que nós poderíamos dar aqui de algumas doenças raras que alguns marcos são acometidos, por exemplo? Vamos lá. Quando a gente pensa em doença rara de acometimento neurológico, a gente como faz, né? Eu falo para a mãe ficar mais fácil, para não ser nada de decoreba, o que você imagina? A criança, ela nasce toda fechadinha, né? O recém-nascido, ele fica com a mãozinha bem fechada, não sei se vocês já perceberam. Com o passar do tempo, a criança vai abrindo a mão, vai buscando os objetos, vai levando os objetos até a boca, né? Vai criando tônus na coluna, tentando ficar em pé, né? Depois ele fica sentado com apoio, depois ele já senta mais ou menos com 6 meses, por volta dos 6 meses, sem apoio, quando a gente consegue até fazer a introdução alimentar, né? Ele pega a frutinha, né, os alimentos e leva até a boca. Com 9 meses, mais ou menos, faz aquele movimento de pinça para pegar os pedacinhos bem pequenininhos, e a hora que também vai colocando tudo para a boca. Encaixa o bloco, gira a chave aí por volta dos 9 meses, 12 meses. O engatinhar não é obrigatório, tá? Isso tem que ficar bem claro, que o engatinhar é um marco de desenvolvimento que não são todas as crianças que vão ter. Nem todas as crianças engatinham. Meu filho mesmo engatinham de forma diferente também, né? Exato, às vezes vão para um ladinho, eu engatinhei sentado. O Otto, meu filho, ele engatinhou já com quase 1 aninho. Então, assim, ele pouco tempo engatinhou e logo já andou. Isso, e acontece, né? Também ficar muito, né, atenta à questão da fala, que a criança, logo no início, ela começa a emitir alguns sons, depois ela fala dadá, começa a falar mamãe, papai. Mas falar, ele falou logo cedo, hein? 6 para 7 meses. Evoluindo esses, né, eu falo que esses marcos do desenvolvimento. As crianças, elas não têm todas certinhas, elas não são, né, assim, um livro perfeito. Iguais. Algumas, né, vão um pouquinho mais rápido, outras vão um pouco mais devagar, mas a gente precisa ficar atento a isso à consulta com o pediatra. Mais importante da evolução dos marcos do desenvolvimento da criança, né, evoluir nessa postura corporal, evoluir na questão intelectual, tudo, é a criança, ela fazia e ela deixou de fazer. Então, vamos dizer assim, seu filho estava indo super bem, estava sentando sem apoio, levando os objetos até a boca, tudo bem, e do nada ele começa a não fazer o que ele fazia antes. Ele fica mais molinho. Exato. A regressão dos marcos do desenvolvimento é um marcador de diversas doenças, né, neurológicas, erros inatos do metabolismo. Então, é importante, né, observar bem o seu filho em casa e fala para o médico, informa para ele, fala assim, doutor, meu filho fazia isso e agora não está fazendo mais. Isso está certo, não está? Ou então, ó, e pode comparar, a gente entende isso, assim, ó, o irmão falou antes dele, tá normal o tempo dele da fala, né? Tá normal o tempo dele para caminhar? Então, pergunta, tá? Então, não tenham medo de perguntar. Por exemplo, esse da postura. Na época, não olhei para esse assunto assim, porque a gente tem algumas coisas que a gente fixa, né? Principalmente o falar ali, e a gente fica bastante atento dos olhos, do olhar e tal. Se ele não senta nesse tempo, porque algumas crianças vão demorar mais. O meu filho também, ele era mais tranquilinho. Para falar, ele foi rápido. Com 6, 7 meses, ele já estava falando as primeiras palavrinhas. Mas para sentar, ele demorou mais do que as outras crianças, mas chegou uma hora que ele sentou. Qual é o período que a mãe deve olhar e falar assim, já está tarde demais? E o que pode acontecer, por exemplo, dessa do tônus muscular? O que poderia ser? Sim, vamos lá. Você pode aguardar, né, até 2 marcos à frente para você ficar, né, prestar atenção. Então, por exemplo, assim, para ficar mais fácil. Então, você tem que sentar com apoio por volta ali sem apoio por volta dos 6 meses. Mas até 7, 8 meses você consegue observar, porque a criança, ela não evolui em tudo ao mesmo tempo, igual você falou. Às vezes o tônus não está muito bom, mas já está falando, já está, né, fazendo outras habilidades. A sensação que eu tenho é que eles procuram aquelas coisas que mais chamam a atenção. Isso. Deles, porque depois você vai vendo eles crescer e você percebe claramente as aptidões de um, de outro, que é mais voltado para aquilo que desenvolveu primeiro. Exatamente, e é engraçado isso que a gente acompanha, né, as crianças no consultório, a gente tem essa mesma impressão que os pais, tá? Então isso acontece. Mas, por exemplo, uma criança que tem o tônus, né, que tem, vamos dizer, que a gente chama de hipotonia, que ela é mais molinha, que ela não consegue nem firmar o pescoço. Sabe aquele tummy time que a gente pede para fazer desde o início, que é virar a criança de bruço para ela ficar com o pescocinho firme? Sim. Né, que a gente indica, né, para fazer como uma forma de exercício físico já do bebê? Então, a criança que aí já não consegue sustentar muito bem o pescoço, já é um sinal de alarme, essa hipotonia. Será que é o quê? É algo muscular?
né? Ela tem alguma déficit muscular, ou então, por exemplo, tem uma síndrome, né, na endocrinologia, que é a síndrome de Prader-Willi. E ela é bem caracterizada por uma hipotonia importante ao nascimento. Tanto que a criança não consegue nem mamar, nem a amamentação ela fica com problema. Por quê? Porque a criança não tem força para extrair o leite materno. Então, aí, ó, desde a amamentação até nisso, a gente consegue ir percebendo situações que não estão indo bem. E eu falo que doenças raras é um quebra-cabeça, né? A gente vai junto uma informação daqui, às vezes uma informação lá de trás que veio, então, e vai juntando até chegar no diagnóstico de doença rara com o especialista. E doutora, por exemplo, a gente sabe que uma mãe procura um médico e às vezes você tem que ter uma rede multidisciplinar para poder tentar formar o quebra-cabeça, né? Sim. Mais um exemplo, é sempre pediatra, depois você vai construindo uma rede de várias questões. Como é que se forma esse diagnóstico? Vamos supor pegar essa questão do pescocinho e a gente tem para encontrar essa síndrome. São exames que são feitos, ela tem que consultar um outro médico. É o olhar clínico. Um olhar clínico, é uma junção de tudo. Como é que funciona? Vamos pegar essa síndrome para que a gente possa chegar no diagnóstico. Como é que é feito? Vamos lá. A síndrome, por exemplo, a de Prader-Willi, ela é diagnosticada logo na maternidade. Antigamente, não. Antigamente, os pacientes chegavam de forma tardia no nosso consultório. Mas hoje, né, com a informação, por isso que eu falo que é tão importante o programa de vocês, né, com a informação, a gente levando essa informação para o paciente, até mesmo para o profissional de saúde, ele já sabe. Hipotonia ao nascimento, dificuldade de sucção, às vezes dificuldade até de respiração, tem que levantar um alerta para síndrome de Prader-Willi. Como para outras doenças também. É que, claro, como eu sou endócrina, eu lembro sempre da minha área, mas doenças neurológicas também podem acontecer. E já na maternidade, o médico, né, que passa, visita lá o pediatra, que vai na maternidade, ele avalia, fala assim, eita, não tá bom. Daí ele pede uma avaliação do especialista, do neurologista, no caso, para avaliar esse tônus muscular, de um fisioterapeuta. Mas quando está no consultório, vamos dizer que já é uma coisa mais tardia, que a gente não viu ali na maternidade, acabou vendo, né, na consulta de rotina. O profissional de saúde, ele precisa confiar no que a mãe fala. Se a mãe fala que não está indo bem, que está estranho, a gente confia, porque às vezes a gente tem um período muito curto para ver aquele paciente, né? Então a gente tem que confiar. A mãe falou assim, doutor, não está sustentando o pescoço. E às vezes na pressa, fala assim, não tá, na próxima a gente vê. Você deve até anotar, explicar para a mãe, passar alguns exercícios de fortalecimento e já fazer o encaminhamento para o especialista, né? Porque, poxa vida, a criança está sem tônus do pescoço, está hipotônica, a criança nasce toda juntinha e aquela criança está toda alargada. O que está acontecendo com essa criança? Nossa, muito então, a gente encaminha para o especialista, por exemplo, no caso, o neurologista, né? Para avaliar. Começa sempre assim, o neurologista para o geneticista, daí para a fisioterapia, e a gente vai fazendo essa rede, né, de informação. Muito bom você colocar isso, doutora Ludmila, porque quando a gente está de frente para o médico, que a gente fala das nossas inquietações, muitas vezes talvez eles olham para a gente como a mãe exagerada, né? Principalmente quando a gente é mãe de primeira viagem. Mas é bom a gente ter esse seu olhar como médico, de tipo, não, né? Insiste na possibilidade ali e tal, até realmente esgotar, porque nós somos seres humanos, né? E pode ser que os médicos também erram também, né? A gente vai fazer um breve intervalo, né, Crios? E na volta tem mais discussão por aqui. Lembrando que na volta também a gente vai falar do teste do pezinho, então não perde não, Entre Família volta já já. 1 mês e 20 dias que a Lois parou de se movimentar. Infelizmente, é a conclusão que a gente não queria, né? A gente queria que fosse uma coisa aguda, que fosse rápida, passageira. Um diagnóstico raro e difícil de compreender. Ainda hoje, você confere essa história completa aqui no Entre Família. Não saia daí, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Que gratos com a sua participação, você que está mandando aqui no nosso WhatsApp, para você que está sintonizado na sua TV, no seu smartphone, no seu tablet, você que está acompanhando esse programa pela reprise, né? Olha, receba o nosso abraço e que gratidão ter você aqui. Uma das coisas maravilhosas desse programa é poder, diante de uma rede de TV mundial aí, né? A gente poder oferecer algo para as pessoas de graça, onde as pessoas vão receber sem preço algum a pagar. Cris, mas o que é? Para você que está chegando agora, para você que é de casa, sabe que a gente tem materiais especiais. E eu tenho, por exemplo, aqui em minhas mãos, uma revista que tem uma temática fantástica, que é a revista Fique Leve. Aqui nós temos princípios para ajudar
na sua saúde, né? Porque depois que você fez o teste do pezinho, para você que realmente deu tudo certo na infância, a gente tem um corpo aí para manter, né? E muitas vezes você, eu tô com tal dor de cabeça, a gente só toma aquele remedinho para dor de cabeça, mas não tem tomado água, a gente não tem, né, respirado um bom ar, não tem feito exercício, não tem, né, evitado alguns alimentos. Mas, Cris, por onde começar? Para você que está ao vivo conosco aqui, está começando o ano, não sei na reprise, mas qualquer momento é momento de começar, é hoje. Comece colocando informação. Você vê o quanto que é legal ter uma doutora aqui falando sobre saúde e tal. Princípios para melhorar a sua saúde. Olha que legal, princípios básicos. Saúde física. Por que a água é tão importante para o nosso organismo? Saúde mental, como lidar com as doenças da obesidade, transtornos alimentares. Está com problema? Às vezes, olha, você faz aquele regime todo, mas é o relacionamento com a questão alimentar. Cris, como é que eu faço para pedir, menino? Por favor, olha, eu vou fazer um desafio para você. Ligue agora, 0 operadora 12 21 27 3121, o telefone está aqui abaixo. Você vai ligar, vai dizer que eu quero aquela revista Princípios, é isso, aquela Fique Leve, que tem os princípios da saúde. Ah, tá, eu vou só preencher um cadastro. Nome, endereço, CPF, pronto. O que a gente vai fazer com os seus dados? Guardar, a gente tem a lei de proteção de dados e vai enviar. Quanto que vai cobrar de você? Nada. Mas, Cris, eu pago o correio de... Não, o Anjos da Esperança, nosso projeto de sustentabilidade, já pagou. Não paga a revista, que já teve um preço, né? Se você ia comprar numa banca, ia pagar um dinheiro, ia pedir pelo correio, ia pagar, mas aqui na Rede Novo Tempo, você não paga porque o Anjos da Esperança já patrocinou. O WhatsApp também, tá? 12982444449. 12982444449. Manda assim, quero a revista Fique Leve, e aí você vai receber um link. Clicou no link no seu WhatsApp mesmo, vai para um site, você mesmo preenche o cadastro. Preenche certinho, tá? Número da sua casa, confere o CEP, CPF, pronto, também vai para sua casa, totalmente de graça. E agora, dando continuidade ao nosso programa, a gente prometeu falar um pouquinho mais, fazer uma dinâmica especial para o famoso teste do pezinho, e a Suza está com a nossa doutora, que vai estar sentadinha aí na sua sala. Não é verdade, Suza? É verdade. Estamos aqui a posto para falar para você sobre o teste do pezinho e aquele momento que a gente realmente tem que estar atento para você que está gestando de repente seu bebê, né? Lembrar de cobrar desse teste, se por acaso no lugar onde você for ganhar neném não tenha. E a gente também absorver a informação de maneira geral, sempre para poder dar as dicas para as amigas, né? Então vamos lá, né, doutora Ludmila? Teste do pezinho na tela, e a gente tem a primeira informação, que é a pergunta que abre o nosso assunto. O que é, então, o teste do pezinho? Eu já estou vendo até a gotinha de sangue aqui, e essa parte eu sei, né? Que se arranca um sangue do pé da criança. Exatamente, né? É o que a gente usa o papel filtro, né? Não é feito, né, com tubinho de coleta de sangue nem nada. É um papel filtro que a gente vai molhando o papel com a gotinha de sangue do bebê e a gente preenche todos os buraquinhos de forma correta, tudo. E esse papel filtro, ele vai para análise. E ali a gente consegue ter o diagnóstico precoce de diversas doenças genéticas e metabólicas, e dá tempo da gente intervir também, iniciar o tratamento de maneira precoce, antes até mesmo dos sintomas aparecerem. Aí está a importância do teste do pezinho, né? Esse teste ali que é feito com a gotinha de sangue do pé do bebê no papel. Que legal, isso eu não sabia, porque estava recém-parida, né? Então pegaram o meu filho e levaram para fazer o teste do pezinho. Eu até achei que era com a seringa. Vamos então a mais uma questão aqui, a doutora Ludmila vai responder para a gente. Por que fazer o teste? Vamos lá, mais uma vez, o teste, né, ele faz o diagnóstico precoce de diversas doenças genéticas e doenças metabólicas também. São muitas, assim, não daria pra gente falar aqui, por exemplo. Isso, tem bastante, né? Porque agora foi incorporado recentemente um teste do pezinho com um pouco mais, né, de doenças, principalmente da parte metabólica, daqueles chamados erros inatos do metabolismo, que são super difíceis de fazer o diagnóstico, né? Então foi incorporado, mas, por exemplo, vamos falar dos clássicos, né? Anemia falciforme, hipotiroidismo congênito, hiperplasia congênita de suprarrenal, fenilcetonúria, deficiência de biotinidase, fibrose cística. Então, são diversas doenças, né, que estão incorporadas hoje no teste do pezinho, e é de extrema importância porque ele é gratuito. Claro que tem vários tipos de teste do pezinho. Tem alguns testes do pezinho que eles vê um número muito maior de doença, mas esse não está disponível no sistema público de saúde, apenas no particular. E se eu quiser fazer no particular, como que eu digo que quero pagar mais por esse plus do teste do pezinho?
Se for uma maternidade, né? Se você tiver uma maternidade do seu convênio, é só informar, né? Para no momento da coleta, o próprio hospital ele faz esse serviço. Caso você não queira, tem laboratórios especializados, tá? Que vão em casa, vários, e fazem a coleta até domiciliar do teste do pezinho, que a gente fala, com todas as doenças disponíveis. Até que idade eu posso fazer esse teste? Porque vai que eu ganho no SUS, por exemplo, no SUS não vai ter, mas eu quero fazer isso depois no particular, né? Porque a gente que é mãe, a gente arranca dinheiro de onde não tem para fazer as coisas. Eu não sabia desse plus aí do teste do pezinho. Até que, de quantos dias o bebê tem que estar? Qual é o limite? Uma informação muito importante, tá? Que o teste do pezinho do SUS, ele é muito bom, tá, gente? Não vá achando que obrigatoriamente você tem que pagar o teste do pezinho que vê mais doenças, tá? O teste do pezinho fornecido pelo SUS já é de grande importância, né, pra gente. Mas o ideal da coleta do teste do pezinho é ser realizado entre o 3º e 5º dia de vida, Então tá? Então é logo após... que nasce. Mas você pode coletar até 30 dias de vida, certo? E tem uma explicação do porquê que é tão assim que nasce quase? Por conta de algumas dosagens hormonais. Por exemplo, né, a dosagem do hormônio tireoidiano, do TSH. Né? Então, ele vai se normalizando, ele vai caindo com o tempo. Então, você tem esse tempo ideal, porque tem a passagem dos hormônios maternos, tudo, do sangue da mãe para o bebê, tudo. Então, entre o 3º e 5º dia, a gente consegue aí ver bem assim, as questões hormonais e genéticas. Mas principalmente as hormonais, que a gente fica mais, assim, tenso com a data. Agora uma pergunta de curiosidade mesmo, doutora. Sim. O porquê de ser no pé? Alguma coisa específica ou alguém chegou nessa ideia? Então, que seria no pé? O pé é uma região que, na verdade, né, vamos pensar, tirar da mãozinha do bebê é dolorido. Né? Então, o pé, você aquece o pezinho, você faz o furinho ali naquela região e ele tem grande quantidade de sangue para preencher as bolinhas, né? Então, tem essa questão ali do pezinho. Inclusive, quando a gente está na maternidade, para ver, por exemplo, se o açúcar do bebê tá bom, se ele tá mamando bem. Né? Às vezes nasceu muito pequeno, tá com dificuldade de mamar, a gente fura onde? A gente fura o pezinho. Porque os dedinhos são todos pequenininhos, né? É ruim, né? Furar ali aquela região. Né? Tem, às vezes, aumenta, como é muito próximo do osso, tudo pode aumentar também risco de infecção, enfim. Então, o pezinho vai super bem para os nossos pequenos. Que interessante. Eu imagino que esse teste do pezinho se faz necessário, porque nem tudo dá para ver ainda na barriga da mamãe, né? Exato. Vamos a mais uma questão, então, aqui na telinha. Quem deve fazer o teste? Boa pergunta. Todos os pacientes, né? Todos os recém-nascidos devem realizar esse teste, gente. É um teste extremamente importante, tá? Mais uma vez, ele faz diagnóstico precoce. E muitas vezes a gente não tem o sintoma. Não adianta falar assim, não, peraí, quando vier, se tiver algum sintoma, eu vejo. Mas às vezes já está tarde demais para a gente ter instituído um tratamento. Então é importante todos os recém-nascidos realizarem o teste do pezinho. Eu sei que é difícil, que às vezes tem maternidade que só dá alta após o teste do pezinho, né? Tem maternidade que dá uma alta precoce, pede para retornar. Eu sei que às vezes esse retorno é cansativo, às vezes está recém-operado, não está dormindo direito, tudo. Mas é extremamente importante a coleta desse exame. E quando a gente faz esse exame, existe um momento que você tem que voltar para pegar ele e passar o resultado junto ao pediatra, é isso? Sim, na verdade, eu vou falar como funciona em São Paulo, né? A gente tem o Instituto Jô Clemente que faz. Você tem um código que você digita na internet e você consegue acessar o exame do seu filho pelo código, né? Que eles fornecem. Então, você vai ver, quando você sai da maternidade, eles te dão um papelzinho. Aquele papelzinho é o teste do pezinho do bebê, tá? Então, você tem que checar. Quando vem alterado, se vier alguma coisa alterada, o próprio laboratório que faz o teste do pezinho, ele entra em contato com você. Para repetir esse teste. Então, só que às vezes, o que acontece, gente? O telefone do cadastro tá errado. Daí eles ainda mandam até telegrama para ver se consegue contato com essa família. Porque a gente precisa, né, reconvocar, precisa de uma nova coleta. Mas às vezes o endereço está errado, então tá aí importante manter o cadastro sempre atualizado, né? Tanto no hospital quanto na UBS mais próxima da sua casa. Então o resultado sai rápido. Sai em torno de 7 a 10 dias, às vezes alguns, dependendo da região, tudo, da cidade, pode demorar mais um pouco, mas em torno de 7 a 10 dias. Geralmente no seu primeiro encontro com o pediatra você já tem esse resultado. Temos aqui mais uma questão, essa também bastante interessante. Onde é feito o teste do pezinho? E eu queria que você falasse dessa obrigatoriedade, né? Porque hoje já não é mais uma opção. Não sei se algum dia foi, né?
mas até onde eu sei, ele é obrigatório. Ele é obrigatório por lei. E eu acho justo ele ser obrigatório por lei. Por quê? Porque é algo, gente, que você está dando a mais para o seu filho, né? É um suporte a mais de saúde que você está dando ali para o seu filho, certo? Então, ele é obrigatório, não tem como escapar do teste pezinho. Algumas regiões você só consegue, inclusive, registrar a criança após a coleta do teste do pezinho. Muito certo? legal. E por que não fazer? A pergunta é essa, assim, eu não quero fazer, mas por que você não quer fazer o teste do pezinho? Né? Qual é a sua justificativa? Porque se você vai ter um diagnóstico precoce, olha o tanto aí que você vai poupar o seu filho, né? De, às vezes, inúmeros médicos, até descobrir o que é, inúmeras outras coletas decorrentes, às vezes, de um sintoma que não foi, que poderia, né, ter sido diagnosticado lá atrás. Mas, entretanto, todavia, eu até falei que essa era a última pergunta, não é a última pergunta, eu até antecipei. Pode colocar aqui, produção? Fazendo um favor. E se os pais não autorizarem o teste? Eu sei que são coisas diferentes, mas, por exemplo, tem muitos pais que acreditam e não em outras teorias e não vacinam seus filhos, aquelas vacinas que já fazem parte do cronograma do SUS, por exemplo, que funciona muito bem, inclusive. Então, tem pais que não levam seus filhos para vacinarem. E nesse caso aqui, se os pais não autorizarem o teste? Não tem essa. Não tem essa opção. Não tem essa opção. Essa opção, ela não existe, né? Então, ele é obrigatório por lei. Tudo bem, você até pode sair da maternidade, mas a gente tem a assistente social, serviço social, que provavelmente vai atrás para ver o que aconteceu, o que você não quis coletar, vai falar para você novamente da importância desse exame e tudo. Então, a opção, né, não quero coletar, ela não é necessária, né, gente? Vamos lá, por quê? Depois de tudo que você explicou, Exato, né? Ela não é, assim, não quero, mas por quê? Porque é uma picada. Eu falo, mas a vacina também é uma picada. E muitas vezes eu falo assim, eu não quero picar meu filho. Mas se ele tiver alguma coisa, você vai ter que picar mais vezes ainda, porque você não fez um diagnóstico precoce. Muito boa essa dinâmica aqui, viu, gente? Estamos por dentro agora 100% do teste do pezinho e compreendendo ainda melhor a importância dele, né? Eu sei que comumente a gente fala, né, o teste do pezinho, mas hoje a gente está dando um olhar super especial para entender que ele realmente é indispensável. Então tá aí o Entre Família, super utilidade pública ao lado de doutora Ludmila Rachid. A gente vai para o intervalo e na volta tem mais emoção chegando por aqui. Lembrando que tem história especial ainda hoje, mais informação para você sobre esse assunto, né? Hoje o nosso tema, o raro também pode acontecer, falando aqui sobre doenças raras no desenvolvimento infantil. Entre Família, volta já. É desesperador. A gente fica perdido, ao mesmo tempo que a gente fica desesperado, a gente tem que ter forças para correr. Quanto mais tempo passa, um pouquinho dela vai embora. Para a pequena Louise, cada minuto importa. Logo mais você acompanha a trajetória desse bebê que tem pressa em encontrar a cura. Fique com a gente. Muito bem, estamos de volta. Papo especial, aprendizado dessas doenças raras, investigando a questão da infância. E aí você deve estar se perguntando, e Cris, me diz uma coisa, o nosso SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele está preparado para isso? Essas crianças, elas têm diretrizes especiais, têm direitos especiais nesse sentido? Eu tenho um plano de saúde, vou engravidar, eu devia fazer alguma pergunta específica? Nada como ter uma advogada especialista nesse direito médico e saúde para nos elucidar. E quem recebeu o nosso convite aqui e nos dá o prazer da sua presença online aqui é a Gabriela Aguiar, que é especialista nessa área. Gabriela, mais uma vez conosco. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Muito obrigada, Cris. Boa tarde a você e a todos. Doutora, eu já estava conversando aqui com os nossos telespectadores, trocando algumas figurinhas aqui, justamente que deve passar na cabeça. Olha, estamos aprendendo aqui com a doutora e muito bem, né, como identificar a valorização do teste do pezinho. Agora é o seguinte, aconteceu uma doença rara. Pergunto para você, né, na questão dos direitos, começando já pelo nosso Sistema Público Único de Saúde, o SUS. Existem diretrizes especiais, né, direitos específicos para as doenças raras nas crianças? Existe isso em legislação? Olha, Cris, existe sim uma regulamentação expressa pelo Ministério da Saúde de como que vai ser feito o atendimento dessas crianças, mas o que principalmente tem que ser considerado é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a legislação maior nesse caso,
ele estabelece uma prioridade no atendimento de todas as crianças. Então, dentre algumas métricas e gradações, vai ser levado em consideração se a criança ela possui algum tipo de deficiência ou algum tipo de atenção especializada. Então, sim, o genitor, o pai ou a mãe, ou até mesmo o responsável, que chegar à rede pública de saúde e solicitar algum atendimento em decorrência de alguma doença rara, vai ter um atendimento prioritário. Vai ter um atendimento prioritário. Agora, doutora, existem mais questões que envolvem a família? Quais tipos de direitos essa pessoa tem em relação, por ser algo raro? Por exemplo, a gente sabe aí que tem doenças que têm um elevado custo, né? Para isso são discrepantes, por justamente a questão da raridade, prover esses medicamentos. Muitas vezes essa questão rara também faz com que o pai tenha que largar tudo, né? Larga emprego e tudo para poder. Então, às vezes, é os dois como uma rede de apoio. Como é que é o sustento? Enfim, o que eu encontro de direito nesse sentido, tanto no SUS e quanto o governo eu posso cobrar quando eu tenho algo muito raro, por exemplo? Uhum. Então, Cris, na verdade, o governo representado, então, pelo SUS, a gente entendendo como uma entidade descentralizada, vai fazer com que essa criança, inicialmente através de uma anamnese, sejam identificadas quais são as necessidades dela, se serão necessárias órteses, próteses, quais tipos de medicamentos e medidas terapêuticas. Então, depois que foi feita essa abordagem inicial, o poder público ele vai, através do SUS, identificar quais são as moléstias e, principalmente, o que pode ser feito. E até mesmo para que se evite a judicialização, então, para que esse pai ou essa mãe tenha que recorrer ao poder judiciário para conseguir um medicamento através de uma sentença, o poder público ele tem que estar respaldado por todos os documentos. Então, existem médicos na rede pública que vão avaliar a situação dessa criança e vão prescrever, de fato, aquilo que será necessário. Muito recentemente, o governador do estado de São Paulo, ele sancionou uma lei muito importante para o sistema de saúde que autoriza a utilização dos remédios que tem como substrato principal canabidiol. Então, isso evita com que muitos pais e muitas mães tenham que se socorrer ao Poder Judiciário para que, utilizando de determinado substrato que vá fornecer uma qualidade de vida muito maior para aquela criança, possa, de fato, ser utilizado. Então, esses avanços são cada vez mais importantes. Agora, doutora, falando sobre a abrangência, né? Só para, com certeza, de repente, o que você falou já complementa, mas só para deixar claro, por exemplo, a gente tem medicamentos, mas tem fisioterapias complementares, toda essa questão para a qualidade de vida pode ser envolvida, esse médico vai dar todas as necessidades para que, então, os pais possam encaminhar para poder fazer esse pedido, né? Certamente. O poder público ele vai contar com profissionais da área de saúde em todas as áreas. Então, é um atendimento multidisciplinar e interdisciplinar. Então, todos os profissionais que estão disponíveis para serem, de fato, utilizados na condição de servidores públicos irão auxiliar essa família e essa criança para que haja, de fato, um desenvolvimento, porque considera-se a criança e o adolescente como um sujeito em condição peculiar de desenvolvimento. Então, para que a qualidade de vida, de fato, possa acontecer, mesmo com o diagnóstico de uma doença rara, determinadas terapias podem ser utilizadas, e não só utilizadas, mas principalmente serão indicadas. Agora, você começou falando também sobre a questão do atendimento por ser uma questão rara. Mas, por exemplo, uma criança ou uma pessoa que tem a doença rara, ela consegue ter um atendimento em casa, por exemplo, porque ela não consegue ir até um hospital ou algo do gênero? Tipo, nós temos aqui no nosso país algo que nos dê esse respaldo, doutora? Sim, existe, Cris. Existe uma diretriz de humanização desse atendimento. Então, o poder público, através do Sistema Único de Saúde, ele vai ter que ter uma atenção à saúde de uma forma muito mais específica do que se fosse uma pessoa que não tem uma moléstia grave. Então, o atendimento a domicílio, ele é sim uma garantia, até porque acaba sendo um substituto terapêutico. Essa família, muitas vezes por questão de deslocamento, não vai conseguir chegar até um posto de saúde, até uma UPA, enfim, e ter um atendimento a contento. Então, demonstrando a necessidade de que haja essa articulação entre o poder público e a própria necessidade daquela família para o tratamento, não há nenhum impeditivo
para que esse tratamento ele seja continuamente desenvolvido na residência dessa família. Então, é uma alternativa, sim, a um projeto terapêutico e acaba sendo muito viável. Muito bem, doutora. Eu até entendi até um passo a passo, né? A gente vai até o sistema público ali, toda a questão desse corpo de médicos, faz todas as avaliações, vê o que consegue, depois, se não conseguir, aí tem que ir na questão, né, judicial para conseguir esse contexto. Agora, pergunto, o que vale para o SUS vale também para os planos de saúde? É a mesma coisa? A questão de uma doença rara está naquelas letrinhas miúdas e entrelinhas que a gente não lê e deveria ler? Como é que funciona, doutora? Essa questão do plano de saúde, Cris, ela é muito sensível e atualmente nós temos um avanço muito grande, porque acredito que os telespectadores acompanharam. No final do ano passado, houve uma grande discussão sobre o rol da ANS. Então, é uma agência que ela vai regulamentar todos os procedimentos que serão cobertos pelos planos de saúde. Aconteceu que, por uma decisão do STF, esse rol, então, essa relação de doenças, procedimentos, enfim, compreendeu-se como se tivesse sido de uma forma taxativa, ou seja, só o que estava lá poderia ser coberto pelos planos de saúde. Mas em verdadeira reação a essa decisão, principalmente em razão da mobilização da sociedade civil, o Poder Judiciário recebeu inúmeros pedidos e o Poder Legislativo se movimentou a esse respeito, de modo que hoje nós temos uma lei que ela vai na contramão daquilo que o STF, o Poder Judiciário, havia de fato decidido. Ou seja, o que vale hoje para os planos de saúde? Aquele rol dessa agência, então da ANS, Agência Nacional de Saúde, ele não é mais taxativo, ele é exemplificativo. Ou seja, doenças raras que eventualmente não se encontrem dispostas nesse rol, ou que até porventura venham a ser descobertas, porque, de fato, por serem raras, não existe um grande número de pessoas que se encontrem com essa moléstia. Elas podem, sim, ter um amparo por parte dos planos de saúde, mas, para isso, é necessária uma comprovação por parte de agências exteriores da eficácia de determinado tratamento, medicamento, enfim, como também a comprovação científica disso. Então, assim, os pais, as famílias, enfim, não vão precisar entrar com uma ação, pedir para o Poder Judiciário autorizá-los a utilizar determinado tratamento, medicamento, porque esse rol ele passou a ser compreendido como um exemplo. Então, aquilo que está lá não se limita a tanto. Portanto, de uma forma um pouco mais simples, existe um respiro por parte desses pais, porque a partir do momento que contrata-se um plano de saúde, esse plano não vai se limitar ao que está disposto de fato ali. Então, é interessante, como sempre, ler a apólice, entender quais são as coberturas, mas ter a segurança de que existe uma lei hoje que ela não limita os procedimentos dispostos nesse rol. Doutora Gabriela, obrigado pela sua participação, por tirar um tempinho aí na sua agenda para compartilhar a sabedoria. Sempre ouve o nosso chamado, então um abraço e parabéns aí por sempre fazer com muito sorriso, com muita tranquilidade, com muita pedagogia aqui para os nossos telespectadores. Leve o nosso abraço de toda essa família grande que gosta muito quando você participa do nosso programa, doutora. Muito obrigada, Cris. Vocês têm um carinho muito especial e saiba que é recíproco. Contem comigo no que precisar. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, doutora Gabriela Aguiar participando conosco. Espero que tenha sanado as suas dúvidas. E é muito legal, né? A gente poder mergulhar um pouquinho no SUS e nos planos de saúde e também dar esse amparo jurídico para você. A ideia é fazer com que você possa ter o maior número de dúvidas sanadas. Agora, se você ainda tem, agora é o momento. Vamos para a nossa sala da verdade aqui, você de casa deve estar participando. Eu imagino que não é toda hora que a gente tem, né, uma médica do nosso gabarito aqui, como a doutora, participando conosco para tomar um chazinho e também tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, né, Suza? Sim, senhor. E como sempre, né, eu aproveitei para pedir as opiniões médicas endócrinas dela aqui para minha vida, a vida do meu filhote. Começar economizando, né? É porque quando você evita uma consulta. Não é nem a economia, é a confiança. Gostei. Nela. Você saiu bem. Vamos lá então a você, nosso telespectador querido, participando aqui. Pode colocar na telinha, produção, por gentileza.
Temos a Carolina Castro. Carol, muito obrigada pela sua participação. Ela diz assim: minha filha completa 5 anos em março. Nasceu com deficiência da biotinidase. Falei certo? Enxerguei certo? Diagnosticado no teste do pezinho. Olha, foi uma angústia para encontrar um endócrino pediatra para repetir o exame e confirmar. Tive dificuldades para engravidar, mas se ela tivesse nascido 3 anos antes, o exame não contemplava este diagnóstico na forma gratuita. E continua. Interessante, né, Carol? Deus foi maravilhoso. O tratamento é somente suplementar com biotina. Mas se não fosse diagnosticada, poderia ter problemas como convulsões, retardo mental, problemas visuais e de pele. Enfim, o pediatra me disse que quantas crianças não sofrem por não ter diagnóstico. Muito bem colocado aqui pela nossa telespectadora Carolina Castro, o que a gente vem comentando e a doutora Ludmila vem repetindo aqui para você, né? A importância do diagnóstico precoce. E a história dela tem essa coisa interessante ali sobre Deus e os 3 anos antes, e agora tem essa doença contemplada ali no teste do pezinho, né? Exatamente. Por quê? Porque, lembra, o teste pezinho ele foi implementado em fases. Então, tinha fase 1, fase 2, fase 3, onde as doenças foram incorporando-se aos poucos, né? A biotinidase não tem tanto tempo assim que foi incorporada, né, no teste do pezinho, e também era muito regional. Por exemplo, às vezes algumas doenças que tinham no Rio de Janeiro não tinham aqui no estado de São Paulo. Por exemplo, né, eu fiz parte da minha formação no Rio, e lá a gente já falava muito de fibrose cística, tudo, e aqui em São Paulo não tinha ainda. Então tem essa característica diferente por regiões, né, que é de implementação. Hoje estamos, né, tentando deixar tudo mais igualitário para facilitar até mesmo para os médicos, tudo, e até mesmo para as crianças, né? E eu gosto de ver quando a mãe, né, de um paciente que tem doença rara, ela é a que mais sabe da doença. Eu acho isso demais, né? Porque a gente não é obrigado a saber de todas as doenças. E eu acho tão bonito quando a mãe vai e explica, né, para todo mundo, pesquisa, tudo. E é exatamente isso. É simples. A criança só está tomando, só está repondo, né, uma vitamina do complexo B, né, que a biotina faz parte das vitaminas do complexo B, e tá tudo bem. E foi lá no teste do pezinho. Entende? A importância de tudo, assim, numa simplicidade. Uma das coisas que me chamou a atenção, porque assim, agora aqui no programa você está expert em teste do pezinho, mas né, muitas pessoas não têm, e eu não tenho, tipo, não faz parte do meu dia a dia, mas como pai você tem que investigar quais exames eu preciso ter. Aí eu pergunto, a importância de ir no endócrino pediatra, pegar e dizer assim, doutora, eu fiz esses exames, faltam alguns outros, porque eu imagino que ele já existia esse exame, só porém não fazia, às vezes, parte do sistema público e tal. Então, existem alguns que não podem faltar nesse teste do pezinho e que ainda não estão incorporados no SUS, por exemplo? Tem bastante, né? O ideal seria que a gente conseguisse colocar praticamente todas as doenças dentro do teste do pezinho, ainda mais essas doenças de origem genética. Mas, infelizmente, tem muitos estudos, porque a gente precisa colocar no papel filtro, né, aquele diagnóstico, tudo. Então, é complicado e encarece bastante. Então, para vocês só terem uma ideia, por que, quando a gente decide se põe ou não uma doença no teste do pezinho, né? Por exemplo, o hipotireoidismo congênito. Você não tem clínica logo no início da vida que você tem uma falta do hormônio tireoidiano. Só que o hormônio tireoidiano ele é fundamental não só para o crescimento, desenvolvimento, para o metabolismo, que o adulto conhece muito o hormônio tireoidiano, para a questão de engordar ou emagrecer. Mas não, para a criança, ele é extremamente importante para o desenvolvimento neurológico. Então, a criança, quando ela, logo no início, e ela tem falta desse hormônio tireoidiano, ela tem um atraso muito grande. E muitas vezes, até você investigar esse atraso, você acha que é algo de origem neurológica, né? Então você vai lá para o neurologista, tudo, e acabava que a tireoide era a última que se pesquisava. E sendo que é uma doença também simples, que é só você fornecer o hormônio tireoidiano e a criança vive muito bem. Então, como que eles fazem? Eles pegam essas doenças que, se você tratar precocemente, né, você tem um bom prognóstico, você tem uma boa evolução do quadro, você consegue estabilizar. Você não espera o paciente piorar para iniciar o tratamento. Você já inicia o tratamento antes de ter o sintoma. Então, é aí que eles vão vendo quais as doenças que você precisa ali colocar, que naquele momento, não, precisa dessa. Porque daí tem estudos, né, ver qual que é a incidência na população, tudo, para ver se vai incorporar ou não.
mas é praticamente isso. Igual que a telespectadora falou, né? Que a Carol falou. Fez o teste, repetiu, porque o teste muitas vezes dá falso positivo. É engraçado, isso tem muito falso positivo. Falso negativo praticamente não. Porque essa é a ideia do teste do pezinho, você pegar ali todo mundo que pode ter a possibilidade de ter aquela doença. Então você pega ali tudo. Então a margem, né, é bem grande. Daí assim, não, veio positivo, quer dizer que você tem a doença? Não, calma, né? Uma alteração no teste do pezinho não quer dizer que você tenha a doença. Quer dizer que você precisa repetir o teste do pezinho para ter aquele diagnóstico confirmado. Repetindo, dando positivo, aí foi confirmado. Sim. Doutora, vamos voltar a falar de crescimento? Crescimento é sempre uma preocupação, né? O que dentro do crescimento infantil a gente tem de doenças raras e que a gente poderia comentar aqui? Por exemplo, uma doença, né, que eu falo que é o dia a dia do endocrinologista, é a deficiência da produção do hormônio de crescimento. Alterações lá da glândula da hipófise, que fica aqui dentro do cérebro, que comanda o corpo todo, o hipopituitarismo, que tem nome, quando a glândula não funciona muito bem, ela é uma doença rara, né? E o tratamento é feito com reposição do hormônio de crescimento. E a gente observa como? Checando as curvas de crescimento da criança, né? Levando a criança no pediatra, o pediatra lá colocando a altura para ver se está indo tudo bem, altura, peso, IMC. E aí, né, a gente consegue fazer, por exemplo, um diagnóstico da deficiência da produção do hormônio de crescimento. Outra, que também envolve crescimento, que vocês devem, né, ter, às vezes, um pequeno conhecimento sobre o nanismo, que é chamado de acondroplasia, que é aquele crescimento onde você tem o crescimento adequado do tronco, mas os membros, eles são mais curtos, certo? E essa doença, essa alteração do crescimento, olha que legal, você não trata com hormônio de crescimento. Era uma alteração do crescimento que a gente não tinha o tratamento até então. Mas o ano passado, a Anvisa aprovou o tratamento, né, para acondroplasia. É feito, né, você corrige ali. O que é a acondroplasia? É um defeito genético na hora da cartilagem de crescimento. Então, você não tem um crescimento efetivo daquela região do osso. Então, não adiantava dar hormônio de crescimento, porque o defeito estava ali na placa. Então, foi feito um remédio específico. Por que esses remédios são caros? Porque são remédios específicos que vão ali no lugar que está aquele erro para reparar o erro, né? E para o paciente ter um crescimento melhor, né? E conseguir ali ter uma qualidade de vida também maior. Nesse caso do nanismo, esse tratamento ele tem que acontecer até que idade? Na verdade, o medicamento está aprovado a partir dos 2 anos, mas a gente já sabe que já tem estudos de 6 meses a 2 anos. O quanto antes a gente inicia todos os tratamentos, melhor para a vida do paciente, tá? É um medicamento novo, tem diversos estudos mostrando bons resultados, né, para esse paciente. E o ideal é sempre antes, né, da puberdade, da adolescência, tudo que é crescimento, puberdade, desenvolvimento, a gente pede para ver o quanto antes, porque o resultado é muito melhor. Doutor, você falou uma palavra, né, genético. Qual o peso? Qual o peso disso em questão de vetor, né? A questão de carregar isso, de repente até o pai não teve, mas aí o filho, na carga genética, qual o peso disso? Em torno de 80% das doenças raras, né, elas têm origem genética. Então, aí, para a gente pensar. Não é porque você tem o gene que você vai manifestar a doença. Mas isso são coisas diferentes. Você tem o gene codifica uma proteína, e a proteína que vai, né, vai desenvolver a doença, tudo isso serve para diabetes, pressão alta, enfim, tem diversos genes ali, que não é porque você tem que você vai ter a doença. Mas, quando a partir do momento que você tem o diagnóstico, né, de ter tido um filho com uma doença rara, dependendo da doença rara, está disponível, né, inclusive no Sistema Público de Saúde, o acompanhamento, o aconselhamento genético, que a gente fala. Que vai? Você vai no geneticista, o geneticista vai avaliar o DNA da mãe, vai avaliar o DNA do pai, vai ver aquela doença e vai ver, assim, qual que é a probabilidade do próximo filho também ter aquela doença. Então, a questão genética ela resulta desse cruzamento de genes entre o homem e a mulher? Sim, a grande maioria das vezes, mas você pode ter o que a gente chama de mutação de novo. Que é o quê? Tipo, o pai e a mãe não têm, mas a criança tem. Foi uma mutação que aconteceu na hora da formação do embrião. Então, assim, tem esses erros que podem acontecer, né? Tanto na hora da formação do embrião, como também pós-formação do embrião. Então, isso pode acontecer, que a gente chama de mutações de novo, que não tem história na família e aquele paciente tem. Na hora do processo da formação do bebê.
Muito interessante. Essa doutora Ludmila é demais. O Entre Família faz uma pequena pausa, toma uma aguinha, respira, porque tem muita emoção no próximo bloco. A nossa vida virou de cabeça para baixo. É muito dinheiro, 7 milhões, né? Então a gente precisava mesmo da ajuda de todo mundo. E a gente abriu esse Instagram e fizemos a campanha para ela. Uma doença rara, um tratamento de difícil acesso. Mas para essa família, desistir nunca foi uma opção. No próximo bloco, você confere a história da Luíse. É daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, sempre agradecidos pela sua participação e interatividade. Para você que acompanha, compartilha o nosso programa. E durante todo o nosso programa, nos blocos aqui, a gente vai dando um pedacinho dessa história que a nossa repórter Maureen foi buscar, né, de uma família que vivenciando uma doença rara. Uma doença rara com tratamento caro. Né? Você viu ali a carga emocional dessa mãe e agora você vai ter a oportunidade de todos nós mergulharmos nessa história aqui no Entre Família. Pode rodar. A gestação foi normal, tudo perfeito, os exames foram normais, não teve nenhum indício de que alguma coisa estava errada. Até o nascimento, o parto foi normal, tudo normal. Ela era muito esperada no trabalho dela? Muito. Foi planejada. Muito planejada. A gente percebeu que depois de um mês e 20 dias que a Lois parou de se movimentar, os bracinhos sempre molinhos para baixo e coisas que ela fazia antes, logo que nasceu, por exemplo, quando eu colocava ela para rotar, ela já empurrava a cabecinha, ela foi ficando cada vez mais molinha e aí a gente percebeu que alguma coisa estava errada e aí a gente foi para emergência. Essa princesa que está aqui atrás de mim é a Louise. Ela tem 5 mesinhos e logo no nascimento dela, os papais foram surpreendidos com um diagnóstico que mudou a vida deles. Uma doença rara veio, mas veio também muito amor e luta para enfrentar o que viria pela frente. Foi um trajeto longo. A gente ficou na emergência, eles já seguraram a gente para internação e precisava de uma UTI. Eles começaram já a fazer vários exames. Ela fez tomografia, fez exame que colhe o líquor na coluna, né? Tudo para diagnóstico de alguma coisa aguda. Se fosse um tumor, se fosse uma meningite, já descobriria. E não, estava tudo bem. E aí começou a luta com vários exames. Estava tudo bem até que eles fizeram também um exame genético, né? E aí descobriram a doença. A partir do exame genético, os médicos concluíram que a Louise era portadora da atrofia muscular espinhal, a AME. Certamente você já ouviu falar sobre isso ao se deparar com campanhas de arrecadação de dinheiro nas redes sociais para custear o remédio que freia essa doença. Mas a gente vai falar sobre isso já já. Antes, a gente precisa entender o que é a AME. AME é uma atrofia muscular. O músculo da criança vai parando de funcionar por conta da falta de uma proteína no neurônio. E aí ela vai perdendo toda a força muscular, tanto órgãos como membros voluntários, né? A musculação do corpo, tanto a parte respiratória, de engolir, tudo vai parando. Segundo especialistas, a falta dessa proteína faz com que os neurônios motores vão morrendo aos poucos. Assim que eles morrem, não se regeneram mais. Ou seja, a cada dia, de pouquinho em pouquinho, as funções motoras da Louise estão parando. Entender e assimilar um diagnóstico como esse não deve ter sido fácil. É desesperador. A gente fica perdido. Infelizmente, a conclusão que a gente não queria, né? Ao mesmo tempo que a gente fica desesperado, a gente tem que ter forças para correr, né? Que é uma luta contra o tempo mesmo. Quanto mais tempo passa, um pouquinho dela vai embora. A gente queria que fosse uma coisa aguda, que fosse rápida, passageira. Que curasse rápido, né?
o nosso chão abre, né? E até a gente conseguir entender o que realmente está acontecendo é muito complicado. A nossa vida virou de cabeça para baixo, né? A gente procurou o apoio da família, né? Ter a família perto, até porque o Bernardo precisava, e com a internação dela, nossa família que ficou cuidando dele. Esse é o Bernardo, o primogênito da família, que está vivendo esse desafio juntinho com eles. Hoje agora é fisioterapia, respiratória e motora, a fono, tudo para ajudar, para que ela tenha um desenvolvimento melhor, até vir a tão sonhada medicação. A luz no fim do túnel para as famílias de bebês com a AMI tem nome: Zolgensma. Em dose única, essa medicação transfere os genes capazes de produzir aquela proteína que falta, fazendo com que os neurônios motores parem de morrer. E assim, a partir do momento que ela toma, ela para de perder os neurônios. Tudo que ela já perdeu, ela não vai recuperar. Por isso a pressa de quanto antes, para que ela perca menos possível. Mas por que a Louise ainda não tomou essa medicação? É aí que tudo fica mais difícil. Atualmente, o Zolgensma não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde e, para acessá-lo, é preciso desembolsar a quantia de 7 milhões de reais, sendo assim o remédio mais caro do mundo. É muito dinheiro, 7 milhões, né? É um dinheiro que eu acho que a família brasileira, hoje em dia, ninguém consegue. Então a gente precisava mesmo da ajuda de todo mundo. E a gente abriu logo um Instagram e fizemos a campanha para ela. O perfil @AmiLouiseMiguez tem mais de 48 mil seguidores na rede social Instagram. É por lá que a família divulga as campanhas de arrecadação, que realizam de forma presencial e virtual, e também a prestação de contas, mantendo a transparência com os doadores. Até o fechamento dessa matéria, o valor de doações já somava 3 milhões e 400 mil reais. Falta um chão ainda pela frente, mas assim, a gente tem um público muito engajado, assim, que tá abraçando a causa. Você é grata a esse povo, né? Muito. Não tem nada que pague eles. É só gratidão. Gente desconhecida às vezes, né? A maioria. A maior parte, gente que a gente nunca viu, que só conheceu a nossa história mesmo. É uma expectativa muito grande, né, assim, de saber que a gente conseguiu, né, esse momento, saber que valeu a pena toda a luta, né, não é fácil, o caminho é longo, mas a gente tem fé em Deus que Ele tem o melhor preparado pra gente. A gente sabe que a nossa vida mudou para sempre, que ela vai continuar tendo que fazer as terapias dela, para auxiliar, que não é só tomar a medicação, mas que dá a ela a chance dela andar, dela comer e respirar sem máquina. E esse é o maior sonho hoje. Oh, que coisa mais fofa, que família mais linda. Eu tinha gravado o off dessas chamadas, eu não tinha visto o VT ainda. Depois que eu acabei vendo o Instagram, eu lembrei que eu fiz campanha, né, no meu Instagram, e agora que eu lembrei, um abraço para essa família que inclusive nos acompanha. Né? Uma situação complicada, e isso que, né, os particulares, depois quando está a questão da respiração de um nenê assim, né, quem acompanha às vezes a dificuldade, e faz uma soma para você, né? Essa mãe falou que o sonho dela é ver sua filha comendo, respirando e andando. Olha aí. E para contar um pouquinho mais sobre a situação, né, dessa família, quem está aqui conosco é a Mauro. Mauro, parabéns pela matéria. A gente tem que ter muito mais matérias, né, que façam esse trabalho, porque uma das questões que tem aqui em uma televisão, uma rádio, né, na sua essência,
é o contexto de nos ajudarmos, né? Eu sei que a Novo Tempo não tem questão comercial, nós temos várias TVs comerciais, está tudo bem em outros lugares, né? Mas a TV tem que cumprir esse papel. Como jornalismo, né? Dentro do que você se prontificou, eu creio que você se realiza quando você traz uma história que faz diferença na vida das pessoas. Boa tarde. Tudo bem, Cris? Oi, Suza. Oi, doutora, tudo bem? Foi muito legal ir até o Rio de Janeiro conversar com eles e prestar esse serviço, como você disse. E eles são muito queridos, eles estão assistindo a gente. Queria mandar um beijo para o William, para a Suelen, para as crianças. E foi uma experiência bem diferente. Até o nosso cinegrafista que foi com a gente, o Alanzinho, ele tem um bebê que, na mesma idade ali da Louise, e ele também foi tocado por aquele momento de ver uma situação muito, muito delicada, né? E uma luta. Eles são muito... Eles estão ali lutando mesmo, incansavelmente. Eles sabem que a cada minutinho é um pouco da Louise que se vai, então eles não descansam. Eles não vão descansar até que chegue o dia Z dela. Ô, Maureen, parabéns pela matéria. Um beijo especial para essa família linda que está aí acompanhando, né? Os protagonistas dessa história, da Louise. Você comentou aqui com a gente que ela tinha 5 meses quando você fez a matéria, mas hoje ela já tem 7 meses. 7 mesinhos já. 7 meses. E que aconteceu uma coisa muito especial, né? Quando você esteve lá, eles tinham arrecadado R$1 milhão para o tratamento. Quando você fechou a matéria, já estavam arrecadados os R$3 milhões, né? Então, não é nem isso que eu vim contar para vocês. Porque quando eu fui, eles não tinham 1 milhão ainda. Como eu falei ali, eles já estavam em 3 milhões. Mas semana retrasada, eles conseguiram na justiça o remédio. Uau! O dia Z da Louise tá para chegar. A União já fico até emocionada, já depositou o dinheiro na conta deles, via judicial. Todo o valor? Todo o valor, completou o valor para eles. Ou seja, a campanha, tá aí o post aparecendo para vocês, de quando eles anunciaram. Eu também fui pega de surpresa. Eu até falei para Ana, a gente corre para mudar a matéria, o que a gente faz? Porque já estava pronta. Não, a gente vai contar isso no programa ao vivo para todo mundo. Gente, que legal. Essa eu não esperava. Olhei a legenda aqui, ó. Olha que foto linda. Rumo ao nosso tão sonhado dia Z. É com muita alegria que queremos compartilhar com todos essa vitória. Ganhamos o processo pela solicitação da medicação na União, que já realizou o pagamento. Em todo o tempo, Deus é bom e a sua fidelidade e misericórdia duram para sempre. Demais, né? Demais. Gente, eu estou muito impressionada, porque assim, a Maureen guardou essa informação e eu não vi no processo de produção. Quando eu fiz a pergunta aqui dos valores, era só para comentar, em tão pouco tempo, o milagre de 1 milhão para 3 milhões. Eu achei que a notícia era outra, não tinha nem a ver com dinheiro. Nem... Nossa, gente, é realmente... Gente, que especial, hein, Suelen? Ela deve estar chorando de alegria lá, como ela chorou conversando com a gente. Eles estão muito felizes e nós estamos também, gente. A gente está aqui, esse programa é de conhecimento, mas é de celebração também. É mais uma celebração para vocês, para a família Miguéis. Vou jogar para a doutora Ludmila aqui, tá? Para ela comentar a importância dessa medicação chegar tão cedo, doutora. Gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. O tratamento precoce, né, para todas as doenças, ele é válido. E eu fiquei muito feliz também. A gente sabe o tanto é muito caro, né? Não só essa medicação, como as outras medicações, elas também são caras. E algumas medicações não estão incorporadas no SUS, porque a gente tem diversas medicações mais caras para tratamento de doenças raras, né, no sistema público de saúde. Mas, infelizmente, ainda faltam outras medicações. E acaba que a gente precisa do processo judicial, né? Como a própria advogada falou. Mas no caso da Luísa, chegando agora, a mãe dela colocou que os neurônios, a partir de agora, eles não morrem mais. Não, porque corrige, né? Então, assim, é uma medicação que vai corrigir o defeito ali genético para não evoluir mais a doença. Certo? Então, você consegue, assim, como se fosse, assim, congelar o estágio da doença que ela está naquele momento. E ela consegue recuperar o que perdeu, doutora? Muito difícil, né? Com muita fisioterapia, a gente nunca pode falar que nada é impossível, né? Mas, assim, com muito esforço, tudo, às vezes, né, com fisioterapia, pode ser que
mesmo assim ainda foi precoce, né, o uso do medicamento. A gente sabe que tem pacientes que demoram ainda mais até para o diagnóstico, tudo. Eu achei bonitinho, porque é aquilo que a gente tem que prestar atenção. Ela sustentava o pescoço e do nada ela parou de sustentar o pescoço e ficou molinha. Então olha a importância de você observar aí o seu filho no dia a dia, como que está indo, né? Como estão aí os marcos do desenvolvimento, como que ele está evoluindo, até mesmo para fazer um diagnóstico precoce e a gente conseguir correr atrás, porque eu faço diversos laudos, né? A gente sabe que na endocrinologia a gente tem bastante doença rara, então são laudos, relatórios médicos, colocar o CID correto, a dosagem, a justificativa, e vai para o advogado, e volta, vai para o plano de saúde nega, vai para o SUS, tem que ter às vezes negativa do SUS. É bem complexa essa situação, né? E não é muito rápido, não é uma coisa assim que você consegue, tipo, numa semana. E também é um dinheiro que você também não consegue em uma semana. E essa angústia toda, né, das famílias... Eu fiquei bastante impressionada, parabéns a Suelen, ao marido dela também, que diagnosticou isso tão precoce, porque o bebê de 1 mês, ele é todo molinho, né? E às vezes ali na lida do dia a dia, pode ser que isso passe despercebido e ela observou isso muito, muito rápido. E quando a gente vê a Aloísa com 7 meses e imagina que esse tratamento vai chegar agora, tem muita coisa ainda para ela que ela não passou pelo desenvolvimento, ou seja, a gente poderia dizer que ela vai ter uma vida super normal na sua fase de crescimento, na sua vida adulta, pensando que com 7 meses ela ainda tem muito a desenvolver, né? Sim, exato. Tem bastante aí, né? Eu falo tônus muscular para ganhar, mas tem que fazer muita fisioterapia. É um trabalho que a gente fala multidisciplinar e interdisciplinar, porque são... Né? Sim, são vários profissionais ali envolvidos no caso para ter um sucesso do tratamento. Gente, fantástico. Terminamos o nosso programa assim, no alto. Parabéns à família. Um abraço para esses filhos maravilhosos. Olha, quando passarem por São Paulo, por favor, dê um chego aqui. Tem um chazinho bom, um abraço para conhecer essa família. E que bênção, que Deus continue abençoando grandemente vocês, tá bom? E a nossa repórter Mauri. Mauri, obrigado mais uma vez por nos trazer essas histórias maravilhosas e que você continue trazendo aqui para o nosso Brasil inteiro histórias fantásticas aqui no Entre Família. Sempre uma alegria, um prazer para mim. Que bonitinha. E agora nosso programa chegou ao fim, né? Acabou de acabar. A gente quer agradecer demais a participação da doutora Ludmila Rachid, que nesse momento está passando aí, ó, a rede social dela lá no Instagram para você correr, de repente mandar um direct, tirar aquela dúvida. Tá aí, doutora Ludmila Rachid, para você acompanhar lá no Instagram todo o trabalho dela. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada a vocês pelo convite, obrigada a todos que assistiram. Aí precisando, tendo alguma dúvida, só entrar em contato, que sempre dentro do possível a gente está aqui para passar informação para vocês de qualidade. Doutora, eu acho que é importante até alguém com o gabarito que tem a doutora aqui, ter uma rede social para as pessoas terem, né? Então eu digo para você, acessa lá, porque é muito bacana você ter acesso a esses conteúdos, né? Então, para você, olha, além de você compartilhar lá, a doutora fez uma perguntinha, compartilha com os amigos. Esse grupo que roda um monte de coisa desnecessária, compartilha esse Instagram. Gente, olha, tem uma doutora fantástica, conteúdo de família, divulga o nosso programa e dê um pulinho lá. Agora, doutora, de vez em quando abre umas caixinhas de perguntas mesmo lá? Sim, eu tento assim, né, manter a constância de uma a cada 15 dias ou uma por semana, depende aí da época, né, porque assim, as coisas do doutorado pego, constante, então a gente vai organizando aí tudo e tentando equilibrar os pratinhos. Bora. Mas pode deixar, hoje chegando eu já abro a caixinha de perguntas para quem não conseguiu ter resposta aí para a gente responder. Muito legal. Doutora, a propósito, que a nossa audiência, ela é o Brasil todo, né? Se alguém quiser fazer alguma consulta com você online à distância, né, tem como? É possível? Sim, após a pandemia, né, assim, até durante a pandemia, a telemedicina foi regularizada. Olha. Então, é possível, sim, nós realizarmos o atendimento à distância. Inclusive, tem pacientes que às vezes estão fora, que às vezes, né, os pais foram para fora e acabam que mantém o acompanhamento, tudo, a gente consegue sim. Olha só, gente, essa tecnologia é muito boa, né? Muito bem, gente, encerramos o programa de hoje, mas amanhã, às 14h30, amanhã, a gente vai falar de um tema interessante. Exatamente. Já pensou em fazer? Não, eu pensei em ser modelo para alguém. Você tá harmônico? Ser modelo para alguém, Você tá harmônico? Pensei em servir de modelo para alguém. Eu até ignorei, gente, porque tem coisa que a gente ouve. Vocês não estão me levando a sério. Não, realmente, ó, muito harmônico eu tô vendo, que o seu lado A com B é igual,
seu maxilar simetria e tal. protuberante assim, o nariz combina com todo o tamanho da quantidade de cabelo cabeça. branco do queixo. É perfeição. Meio gambá, A Silvia assim, que me disse. gambazê. Porque só ela que vê, mas tudo bem. Amanhã vamos falar sobre harmonização facial. E aí, hein? O que temos para extrair desse assunto? Algumas pessoas recorrem a esse procedimento por questões de saúde, outras recorrem para poder Questões estéticas. ajustar questões estéticas, às vezes está insatisfeito um pouco ali e tal, pá. E a gente vai entender tudo sobre esse assunto com um médico especialista para ver, né, se isso qualquer um pode fazer. Será que tem um momento do exagero ou não? Como que fica a questão da saúde? Tem algum problema Eu vou que dizer um pode negócio, acontecer? tem muita gente que usa, né, por questões estéticas, tem questões psicológicas e tal. Show. Agora, do outro lado, respeito também quem quiser fazer questão estética, tá legal. Mas o povo tá tudo parecido, já notou? Gente, tá todo mundo assim. Ó, você Esses olha, são tá os todo mundo assim. mesmos. Ó. Tudo aqui. Agora tem gente que coloca aquela suavidade, aquele negócio bonitinho que preserva o que a pessoa é. Mas, ó tá todo mundo tá quadradinho, ó. Tá quadradinha aqui, ó. Aí você não sabe se tá chorando ou se tá rindo. A pessoa tá rindo, tá assim, ó. Tá chorando, tá assim. Você não sabe mais a emoção da pessoa. É amanhã.